Olá, caminhantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a Amy e vamos para mais um vídeo aqui no canal. E o tema de hoje é o que preciso curar para ser feliz. E hoje vocês vão se conectar com pedras aqui que vocês já viram, mas que eu estou fazendo uma combinação diferente aqui para ver, né, para vocês nem sempre escolherem das duas opções que eu normalmente coloco, né, que são os mesmos cristais aí dos vídeos. Então hoje vocês vão se conectar ou com a pedra do sol, aqui para vocês verem, e ficar melhor aí para vocês se conectarem também, ou com a ametista, tá bom? Então, enquanto você se conecta aí com o seu cristal, né, se precisar, pause o vídeo para você conseguir escolher com calma, sem pressa, sem necessariamente aí escolher, porque o vídeo já vai começar. Ou se você for aquela pessoa, né, que fecha os olhos e escolhe aí na rapidez, também fique à vontade. Mas enquanto você se conecta com o seu cristal, eu pergunto: você já está inscrito aqui no canal? Se não, se inscreve aqui embaixo, ajude o canal a crescer. Se você tem vontade de se consultar comigo, né, de ver a energia própria, sua energia individual numa consulta, aqui embaixo também na descrição tem um link direto para o meu WhatsApp. E aí eu posso dar pelo WhatsApp informações maiores aí sobre as consultas, valores, para o pessoal que não segue lá no Instagram e não tem todas as informações que tem por lá, tá bom? Mais uma coisa, também temos aqui embaixo o link do Instagram, caso você tenha aí vontade de seguir o meu perfil por lá, tá bom? Então chega aí de delongas, vamos começar. Hoje a gente vai começar com quem escolheu a pedra do sol. Vamos deixar para cá. E vamos também trazer uma outra tiragem aqui para vocês. Então vamos lá, pessoal da Pedra do Sol. O que vocês precisam curar, né, para serem felizes? Vamos lá. Vamos lá. Então aqui a gente já tem a roda da fortuna. E vamos aqui para o Osho. Vamos lá, o Osho para variar caindo um monte. Vamos lá. Vamos lá, outra. Aqui a gente tem desaceleração, paciência, abundância e concessão. Deixa eu pôr mais para cima aqui para vocês verem. Então vamos lá, pessoal da Pedra do Sol. Então aqui a gente já tem a roda da fortuna, né? Falando que de uma certa forma há uma inconstância na vida de vocês. Seja aquela coisa, né, do ciclo normal, de que um momento está tudo bem, um momento não está tão assim, um momento vocês estão tristes, um momento vocês estão bravos, né? Existe essa inconstância normal, porém para vocês é um pouquinho a mais. Vocês não estão de uma certa forma satisfeitos com situações, uma hora vocês estão nessa inconstância de humor, uma hora vocês estão felizes, outra hora vocês estão duvidando das coisas, essas coisas estão boas mesmo, sabe? Mesmo quando não existe mudança de situação, vocês de uma certa forma não sabem se estão felizes. Uma hora vocês acham que estão, outra hora vocês não têm certeza. E mesmo não tendo acontecido nada de diferente na vida, sabe? De um dia para o outro isso. Claro, quando tem as mudanças, é normal, né, a gente se questionar se está tudo bem ou não. Mas aqui vai falar que vocês, normalmente, acontecendo algo ou não, ou seja, de um dia para o outro, vocês ficam nessa indagação. Primeiro tá tudo bem, depois não tá, depois sabe aquela coisa de odeio minha vida, né? Nada dá certo para mim. Aí num certo dia vocês estão aí super contentes, felizes com alguma coisa. Então já tem essa inconstância, tá? Aqui a gente tem desaceleração, pedindo para vocês desacelerarem.
seja o próprio ritmo de vida, né, de vocês, talvez exista uma correria, como pode ser algo interno, ou seja, vocês pilhados, ansiosos, de uma certa forma, querem que tudo aconteça ao mesmo tempo e quando não acontece, vocês, por isso aqui a roda da fortuna, né? Muito provavelmente vocês já começam a questionar tudo e achar que vocês são infelizes, achar que nada dá certo, porque não acontece, tá vendo que é uma tartaruguinha aqui pedindo, né? Vá um pouco mais devagar, dê tempo para as coisas acontecerem, dê tempo para você ver se você gosta de determinada coisa, se é uma questão de trabalho, se dá tempo de responder, por exemplo, uma entrevista de emprego, não tenha já aquele desespero de que se num dia não responder, então não deu certo, pronto, acabou. Se uma pessoa que vocês gostam, vocês procuram, ainda não teve aquela retribuição, ainda não teve uma resposta, talvez no momento que vocês quiseram, desacelerem. Querer que tudo aconteça rápido demais, primeiro que tudo que acontece rápido demais, a tendência é em sequência também, quando tiver que dar errado rápido demais. As coisas têm o seu tempo de acontecer. Desacelerem, porque talvez, né, boa parte das coisas que vocês acham que não os fazem feliz é porque vocês cobram demais o tempo. Vocês esperam que tudo aconteça no tempo de vocês. Então, por exemplo, uma pessoa que vocês gostam, não aconteceu ainda, então eu sou infeliz. Eu sou infeliz porque ninguém gosta de mim, porque a pessoa eu procurei, não me procurou, porque eu sou péssima, eu sou feia, eu sou... Entende? Então há necessidade de uma desaceleração. Seja para dar tempo das coisas acontecerem ou a expectativa de vocês diminuírem. Tanto colocando expectativa nas coisas acontecerem, né? Porque a gente já coloca expectativa em tudo, aí depois se machuca e não sabe, né? E joga a culpa na situação, que muitas vezes é a gente que esperou demais sem não necessariamente ter motivos para isso, como também a expectativa de rapidez, né? Vocês precisam dar uma desacelerada, deixar as coisas de uma certa forma acontecerem naturalmente, independente de qual área seja, para vocês não culparem, né, o fato das coisas não terem ainda acontecido, é ótimo, acontecido, e aí acharem que vocês não são felizes, tá? E mais ainda a complementação, pedindo paciência aqui de vocês, né? É uma paciência geral, gente, é paciência tanto para dar tempo das coisas acontecerem, paciência por vocês também, para não se culparem de que talvez não foram capazes de resolver ou lidar com alguma situação. Essas duas cartas são as mais principais aqui, falando o que vocês precisam curar para serem felizes. Porque vocês curando, né, vem abundância. Ou às vezes já até existe abundância e vocês não estão enxergando. Porque às vezes não aconteceu exatamente tudo que vocês queriam ou no momento que vocês queriam, e aí vocês não enxergam essa abundância. Vocês não dão valor quando as coisas acontecem, porque vocês não têm paciência. Há necessidade de desacelerar a ansiedade, desacelerar o quanto vocês esperam que as coisas aconteçam no tempo que vocês quiserem, na expectativa. Né? Tenham mais paciência para vocês conseguirem, porque há abundância, tá? Tanto para vir para a vida de vocês, quanto já existe abundância, independente da área que ela seja, se é no amor, se é na saúde, se é no profissional, na família, né? Por isso essa necessidade de talvez vocês acalmarem, né? Terem mais paciência com o tempo do mundo, né? O tempo do universo, desacelerarem para vocês conseguirem enxergar o que já existe de abundância na vida de vocês. Muito provavelmente para o pessoal aqui da Pedra do Sol não tá tudo péssimo na vida.
tem alguma coisa, mesmo que seja uma só, alguma coisa dando certo. Mesmo que seja, por exemplo, a própria saúde, mesmo que seja ter uma família harmoniosa, um trabalho bacana, ou um trabalho que às vezes não é a melhor coisa do mundo, mas paga as suas contas, te sustenta, te alimenta. Então analisem, porque vocês de uma certa forma, com essa correria de querer que tudo aconteça no tempo de vocês, vocês acabam não enxergando a abundância que já existe. Então é aquela coisa de só quando vocês perderem isso aqui, as coisas boas da vida de vocês, é que de uma certa forma vocês vão dar valor, sabe? Quando a gente não percebe, a gente não entende as coisas boas que existem na vida e a gente vai perceber só quando perde e vai ver, olha, eu reclamava tanto daquela época da minha vida e era muito melhor do que a atual. Então, por isso vai falar para vocês como que vocês curam vocês desacelerando, vocês tendo mais paciência com o tempo das coisas, mais paciência com talvez até outras pessoas que são aí parceiros, são familiares, são chefes, são pessoas que trabalham, colegas de trabalho, até uma necessidade de paciência, que às vezes as pessoas não correm aí no mesmo ritmo de vocês, e não é por isso que não prestam, não é por isso que não são boas. Porque aqui o final, o aconselhamento para vocês é concessão. A necessidade de vocês realmente, isso que eu falei de vocês entenderem que as coisas acontecem no seu tempo, de vocês entenderem que às vezes as pessoas não funcionam no mesmo ritmo que a gente, é o que está, de uma certa forma, impedindo a felicidade. Seja por vocês abrirem mão de alguma situação, né? Abrir mão da situação no sentido, vocês querem que aconteça em tal tempo. Por qualquer motivo não vai acontecer, seja pela pessoa, e qual seja o assunto. Há uma necessidade de vocês abrirem mão de algumas coisas. De que não vai acontecer no tempo de vocês, independente de que vá acontecer e que vá dar certo daqui a pouco. Esperem um pouco. Dê tempo para as pessoas. Vejam o que é que vocês estão cobrando. Vejam o que é que vocês acham que não estão felizes. Porque às vezes a abundância está na nossa cara. Mas a gente não reconhece porque a gente está enxergando outro aspecto da vida, por exemplo, o amoroso. Às vezes a gente acha que está péssima a questão amorosa, então vocês são infelizes. Então está péssima a vida, não tem nada de alegre. O que eu estou fazendo de errado? Vocês enxergaram as outras coisas da vida de vocês? Como é que estão seus amigos? Vocês têm amigos? Como é que está a família? Como é que está o trabalho? Como é que está a saúde de vocês? Vocês têm teto? Vocês têm comida? É só o amor que interessa? Como outra situação, pessoal que está passando dificuldade financeira, seja desempregado ou no trabalho que não gosta, né? Ou está trabalhando, mas não está vindo dinheiro suficiente, aí vocês se acham perdedores, aí vocês acham que a vida não brilha para vocês. Só que muitas vezes essas pessoas têm saúde, essas pessoas têm família que podem ajudar, essas pessoas às vezes estão casadas, têm parceiros que ajudam. Então vejam que muitas vezes existe abundância na nossa vida, mas talvez não da forma exata que a gente quer. Porque a gente está olhando só para um lado e a gente não está enxergando o restante. Então aqui, pessoal, da Pedra do Sol, a forma de vocês curarem, né, a vida de vocês, para vocês serem felizes, é a forma que vocês estão enxergando as coisas, tá? Para vocês tentarem ter uma constância maior de emoções, vocês começarem a enxergar o que existe na vida de vocês. Desacelerem expectativas, desacelerem quererem que tudo aconteça na hora, e se não acontece, vocês ficam aí achando que está tudo péssimo, né? Tenham mais paciência com vocês, com o momento, com as pessoas que estão envolvidas aí na vida de vocês, porque há sim abundância. Quanto mais vocês desacelerarem, quanto mais vocês forem gratos até por essa abundância que já existe, virá mais ainda.
mas há necessidade de vocês também, né, darem o braço a torcer em alguns momentos, principalmente nessa questão da desaceleração, de vocês entenderem, olha, não vai ser no meu tempo, não vai ser da minha forma, hoje eu tô triste, mas amanhã alguma coisa dá certo, então ótimo, sou feliz. É muito mais uma forma que vocês lidam com a vida do que algo prendendo vocês, tá bom? Então vamos agora para o pessoal da ametista. Vamos lá. Vamos trocar aqui. Vamos lá. Então, pessoal da ametista, o que preciso curar para ser feliz? E aí, enquanto eu embaralho, eu peço para você, se você está assistindo até aqui, se você já assistiu o seu cristal, deem um like também, né? Não deixem só para o final, porque muitas pessoas assistem e acabam esquecendo de dar o like no vídeo. E isso ajuda o vídeo, ajuda o canal, tá bom? Vamos lá, pessoal da ametista. Sacerdotisa aqui para vocês. E vamos ver mais cartas aqui. Então, vamos lá. Repressão, harmonia, deixando ir e o avarento. Então vamos lá, pessoal da ametista, o que vocês estão precisando curar? A gente já tem aqui a sacerdotisa, né? A sacerdotisa, ela fala tanto a necessidade de intuição, vocês ouvirem a intuição de vocês, o saber interno de vocês. Mas a sacerdotisa, ela vai falar de pessoas muito introspectivas, pessoas que se fecham muito, pessoas que não falam, não verbalizam o que sentem e que muito provavelmente quando estão tristes, não contam que estão tristes, quando gostam de alguém, não contam que gostam dessa pessoa, quando algo incomoda, não falam, quando estão felizes, também não falam. Então aqui a sacerdotisa, ela tem isso de introspecção e de guardar tudo dentro de si. E é possível que a partir disso vocês acabem ficando tristes, ficando para baixo, criando expectativa em situações que acabam não dando certo e muito possivelmente não dão certo porque vocês não verbalizam. Se vocês gostam de alguém, por exemplo, se vocês esperam que alguém faça alguma coisa, ou que alguém fez algo errado e vocês não gostaram e essa pessoa continua fazendo a mesma coisa, não tem como descobrir, né? Muitas vezes as pessoas erram sem saber que estão errando, sem saber que estão machucando. E elas só vão acertar, elas só vão poder mudar a situação se vocês verbalizarem. Não estou falando de briga, não estou falando de enfrentamentos, eu estou falando de conversa, de se abrirem, de tentarem sair desse casulo e falar o que está acontecendo. Ou buscar o que vocês querem, para vocês serem felizes. Tá? A gente tem as cartas aqui de repressão, né? Harmonia e deixando ir. Então essas cartas aqui vão falar para vocês que de uma certa forma há necessidade de trazer uma harmonia maior para a vida de vocês, porque muito possivelmente essa repressão, né? Olha como é que é essa carta, né? Cheia de cordas, a pessoa aqui toda dobradinha, né? Se repreendendo, como se ela tivesse, não sei se necessariamente se batendo com essas cordas ou carregando o peso do mundo nas costas. Então essa carta vai falar que de alguma forma ou vocês acabam achando que tem que ficar quietos por qualquer problema que possa ter parecido aí que se vocês falarem demais a situação vai complicar, como de uma certa forma vocês
percebendo, depois que as situações acontecem, que se vocês tivessem falado, se vocês tivessem feito alguma coisa, talvez algo tivesse dado certo, talvez algo tivesse acontecido de uma forma diferente. E aí o que acontece? Vocês ficam se repreendendo por não ter falado. No dia que vocês resolvem falar, se não dá certo do jeito que era para fluir, vocês se culpam. Então há muita culpa no pessoal aqui da ametista, tá? Lembrando que não são todas as cartas que podem, aí a gente está vendo uma tiragem geral para várias pessoas. Às vezes parte da jogada que bate com a sua história, às vezes não é nem esse cristal, vai ser o outro, né? Como às vezes nada bate para quem está assistindo e fica tranquilo, né? Vai para o outro vídeo que está tudo bem. Então entendam, né? São para várias energias aqui, então vejam o que aplica para a vida de vocês, tá bom? Harmonia, falando para vocês essa necessidade de dar uma diminuída nessa repressão. Para que tanta culpa? Você não carrega o mundo, pelo menos não deveria carregar o mundo nas suas costas. Então, se as coisas dão certas ou errado, nem sempre a culpa é absurdamente sua. E mesmo se for, corrija, mas não fique carregando culpa de passado, não fica carregando culpa de situações que talvez você nem conseguiu lidar ainda com elas, falar, verbalizar, fazer alguma coisa, e aí você se culpa por não ter falado. Há uma necessidade de trazer uma harmonia maior para a vida de vocês, para auxiliar a trazer felicidade junto, tá? Deixando ir. Esse deixando ir é tanto essa culpa, como alguma coisa que pode ter acontecido no passado de vocês, pode até ter acontecido agora, mas que de uma certa forma vocês se sentem presos. Seja porque alguém fez alguma coisa e aí fez vocês ficarem mais em silêncio e talvez vocês se culpem de talvez não ter agido da melhor forma possível, da forma que hoje vocês entendem que seria melhor. Tem uma necessidade de deixar ir o que prende vocês, deixar ir essa culpa. Como eu falei, seja culpa de algo que vocês causaram ou algo que causaram em vocês e vocês acham que de alguma forma isso é culpa de vocês. De alguma forma vocês continuam carregando o peso do mundo nas costas de vocês. Então há uma necessidade. Deixa ir, deixe embora a culpa, o peso, seja talvez a necessidade de perdoar você ou pessoas ou situações. Comece a focar no agora, traga essa harmonia para a vida de vocês. Isso vai curar, isso vai trazer felicidade. O que não está trazendo felicidade para vocês é toda essa repreensão, segurando todo esse peso nas costas e não deixando ir tudo isso. E aqui de aconselhamento para vocês, esse o avarento, vocês veem, né, que é uma carta, embora sejam coisas materiais e pode ser alguma coisa material, como pode aqui estar representando situações, né? Vocês veem que de uma certa forma essa carta vai representar um certo egoísmo, né? Que pode ser o egoísmo, algo que vocês se sentem presos a bens materiais do passado que não deram certo, que perderam, e por isso vocês se culpam, sendo culpa de vocês ter perdido bens materiais ou não. Pode ser antepassados, podem ser parentes, que na verdade acabaram perdendo alguma coisa financeira e vocês acham que a vida hoje não é boa e que se não tivesse perdido, talvez a vida fosse muito melhor. Como se não for bens materiais, essa carta pode estar representando situações, né? Coisas que vocês se apegam, problemas, pessoas do passado, e que vocês acabam não deixando a vida fluir, porque vocês estão agarrados a situações, a pessoas do passado,
que independente de poderem retornar ou não, vocês não estão deixando a vida fluir por causa disso. Se são situações, né, parem de se culpar, mesmo que sejam pessoas que não deu certo, seja porque vocês talvez fizeram, não tiveram, seja por imaturidade, enfim, qualquer que tenha sido o motivo. Se é alguma coisa de relacionamento e vocês se sentem infelizes e se culpam e não conseguem deixar ir, estão apegados aqui a alguma pessoa, pode ser uma pessoa do passado. O que vocês precisam fazer, seja uma pessoa do passado, seja uma situação, seja bens materiais, vocês têm que parar de se culpar das coisas não terem fluído da forma que vocês queriam. Há uma necessidade de deixar ir. Por que a sacerdotisa guarda tudo para ela? Né? Isso acaba, às vezes por receio, mas isso acaba machucando. Quanto mais a gente guarda as coisas dentro da gente, mais a gente não verbaliza quando precisa verbalizar e mais isso machuca, mais isso reverbera. Então, a necessidade de ou vocês começarem a falar, né, vomitar tudo isso, pôr tudo isso para fora, que talvez toda essa culpa, se verbalizada, vocês consigam se livrar de tudo isso. Porque precisa trazer harmonia. Vocês precisam deixar ir o que não serve mais, seja sentimentos, seja pessoas. Desapeguem-se. Tanto de bens materiais que foram embora, pessoas que foram embora, que, enfim, se forem voltar ou não, vocês não podem ficar presos a isso. Situações que não deram certo, se há a possibilidade de tal situação dar certo, você precisa desapegar para você poder enxergar como resolver, porque só culpando não chega a solução nenhuma. Traga harmonia para a sua vida. Como que você vai trazer harmonia para a sua vida? Você pode ver se você tem como verbalizar as coisas, se tem como você fazer uma autorreflexão de se liberar, se libertar de coisas do passado. Existem meditações no YouTube que vocês conseguem procurar para ver de cura interna, de libertação aí de coisas que não estão dando certo. Existem várias terapias que podem fazer isso, que podem auxiliar. Ou às vezes, muitas vezes basta, né? Não são todas às vezes, mas muitas vezes basta você parar para pensar e tentar reprogramar a forma que você pensa e se culpa a cada dia pensando diferente. Entrou o pensamento de autodestruição, traga pensamentos bons, pensamentos de harmonia para vocês. Parem de chorar ou se magoarem. Sabe aquele termo chorar pelo leite derramado? Já foi. Se tem chance de volta, são outros 500, mas agora dê abertura para a felicidade, para a vida de vocês. Essa é a forma de vocês curarem, né? O que precisa ser curado para trazer felicidade para vocês, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do tema, tenham gostado da jogada diferente aqui. Se você gostou e ainda não deu o like, dê o like nesse vídeo, tá bom? Então, até a próxima. Tchau!